Você vê o milagre, né? O milagre existe na acepção da palavra, né? O milagre, a gente pode presumir o milagre, ele acontece realmente, ou é coisas, né, segredos da natureza que a gente não conhece? Aí você fica expondo aí o tema sobre milagres, né? Se Djalma tiver alguma pergunta, Mirim tiver alguma pergunta, e você, cara internauta, também tiver alguma pergunta, você lança aí no chat, né? A gente tenta resolver da melhor maneira possível. Então, fica com você, André, você falar sobre milagre direto, né? O que é que você pensa, como é que você vê milagres. Ok. Bom, como a gente estava conversando até bem pouco tempinho atrás, né? A Gênesis Espírita ela vai trazer esta concepção de milagres no capítulo 15, né? Especificamente tratando desse assunto. E aí, com relação a isso, Kardec ele vai tratar desse tema de uma forma objetiva, informando que, à época, isso era tido como situações sobrenaturais, mas ele diz, numa das suas passagens, e me permitam aqui a leitura, ele vai falar o seguinte: os fatos. Opa, deixa só eu aumentar aqui um pouco a minha tela, porque. Ok. Os fatos relatados e que hoje são considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que têm como causa primária as faculdades, atributos da alma, do espírito, né? E aí, para poder linkar essa pergunta do Matusalém, Kardec ele vai trazer um pouco mais dessa explicação, dizendo o seguinte: o princípio desses fenômenos psíquicos repousa, como já se viu, porque ele discorre acerca disso, nas propriedades do fluido perispiritual. E aí e veja como estava linkado Djalma e Agemira o que nós estávamos conversando. De onde o espírito retira esse fluido perispiritual? Do fluido cósmico universal, que faz parte do orbe aonde ele vai encarnar. E aí Kardec continua dizendo o seguinte: nas manifestações da vida espiritual durante a encarnação e após a morte. Ou seja, estamos mergulhados ainda nisso. E o que é interessante, a ciência hoje nos fala o seguinte: conhecemos apenas 4% apenas do universo, 4%. E ela vai dizer que todo o restante é composto de matéria escura, escura no sentido de que nós não a compreendemos. É por isso que foi dada essa nomenclatura, né? E energia também escura. E aí vem a doutrina e fala para mim o seguinte: André, isso aí pode ser, com certeza, o fluido cósmico universal. E nós temos uma cientista lá nos Estados Unidos, que não é espírita, me parece inclusive que ela é ateia, e que está dizendo o seguinte: tudo ao nosso redor é matéria escura. E aí, veja como um tema vai puxando o outro. Quando nas casas espíritas, ou quando em qualquer outra denominação religiosa, nós impomos as mãos no ato de magnetizar a energia para atingir aqueles pontos necessários para o equilíbrio daquele que está ali à nossa frente, será que nós não poderíamos também
filosofar que estamos manipulando esse grande fluido que a tudo permeia e que conosco também está, porque ele faz parte também do nosso íntimo enquanto espíritos, a partir do perispírito. E aí o Kardec ele vai dar um norte para isso. Ele vai dizer o seguinte: aonde nós podemos ter a ideia, onde nós podemos seguir esse caminho de entendimento? Ele vai dizer que nas leis que regem a vida espiritual é que nós encontraremos a explicação de milagres dessas categorias. Ou seja, ele traz a ideia dessa amplitude espiritual, mas nós imersos nessa amplitude. E esse entendimento, veja, eu estou tentando trazer um capítulo para vocês que é imenso, desculpa, mas pontuado nas próprias falas do Kardec. E ele vai dizer o seguinte: uma vez, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, gostaria de estar compartilhando com vocês, mas está dando para entender direitinho a leitura, tranquilo? Ok. E ele vai nos dizer o seguinte, para pontuar com relação à tua pergunta, Matusalém. Uma vez conhecidos esses elementos, ou seja, uma vez que nós entendamos a proveniência de onde pode acontecer isso, aí tiramos o sobrenatural, a coisa que efetivamente por muito tempo ficou colocada como sendo impossível entendimento, porque quebra, porque fere, aí sim, leis da matéria, da física da matéria. Mas olha o que Kardec vai dizer. Uma vez conhecidos os elementos e comprovados os seus efeitos, eles têm por consequência fazer admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Ou seja, ele dá esse caminho a partir do fluido, a partir do entendimento dessa imersão do espírito nesse fluido e dele retirar, enquanto encarnado, e aí nós estamos nos referindo a essa possibilidade enquanto matéria, enquanto nós estamos aqui reverberando essa matéria, desse fluido e colocado como sendo uma possibilidade. De que forma? A partir da composição e da manipulação desse fluido, resumido no bem-querer. E aí a gente traz quem? Jesus. Podes fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se tivesses a fé do grão, do tamanho de um grão de mostarda, dirias, vai, sai daqui para ali, e isso aconteceria. E qual o melhor exemplo do que ele? E aí, o Kardec, ele vai dizer também o seguinte: o fluido considerado como matéria terapêutica deve atingir a desordem orgânica, o que não é, para nós que temos esse entendimento enquanto espíritas, as doenças, senão uma desordem ocasionada por processos anteriores danosos e que precisam dessa justa posição, né? E aí Jesus, mais uma vez, ele vai nos dar essa possibilidade quando ele vai dizer o seguinte: não foi o pai, nem a mãe, nem os avós que trouxeram isto para esta pessoa, mas para que nele apareça efetivamente a lei de libertação de Deus. E aí ele vai e consegue fazer com que aquele paralítico ande. Mas ele sempre trazia a ressalva: não voltes a incorrer neste erro para que não te aconteça coisa pior. Então, Kardec ele vai terminar esta parte dizendo o seguinte: quando o meio empregado para curá-lo, ou seja, para haver esta cura, é evidente que a ação desse fluido ele já vem impregnado do quê? De amor. Ele já vem impregnado desta ação fluídica magnética e que é, na bem da verdade, que nós estamos, enquanto depositários, o veículo que vai proporcionar com que esta
esta ação aconteça. E aí ele dá um exemplo muito, muito tranquilo para nós espíritos, como também para outras religiões. Qual é o procedimento que nós fazemos nas casas espíritas com relação àqueles que procuram tratamento espiritual, além de o trabalho com o evangelho, além do trabalho com o estudo sistematizado de algumas obras, a palestras públicas para que você também estude o evangelho. Existe um ponto que se coaduna com esta informação que Kardec traz. Vocês sabem qual é? Me digam aí, para a gente bater esse papo.